Mestre vem buscar a sua igreja. Oh, você noivo vem. Se ele vem, se ele vem. Hosana, vai igreja. Diga o noivo vem aí, oh, Ele vem, ele vem. Oh, nós cremos. Hosana, Hosana. Vamos lá. Aleluia. nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre, cantaremos. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre, cantaremos. Aleluia! Santo! Ele vem buscar a sua igreja! Oh, o Santo de Israel vem! Glória a Deus! Sai santo, Senhor! Nós nos rendemos a ti, ó Pai. Nós nos rendemos a ti, ó Deus. Nós nos rendemos a ti. Vem buscar a tua igreja, Senhor! Vem buscar a tua igreja, Senhor! Estamos aqui, Pai! Estamos aqui prostrados, aguardando pela tua volta, Senhor! Oh, Senhor, precisamos, ansiamos por ti, Deus! Oh, Santo, Santo, declare isso, Santo, Santo, Santo! Eis-nos aqui, Senhor! Hosana, Maranata, ora vem! Ele vem, ele vem, ele vem! Oh, aleluias! Glória, glória a Deus! Você pode aplaudir a esse Deus nessa noite? Oh, aleluia! Santo, Santo! Não compreendo os seus caminhos. Te darei a minha canção, doces palavras te darei. Declare: me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso.
e te direi que vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo, e vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro com coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena. Quanto grandezinha, prepare! Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu, Senhor, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Diga a Ele que valeu a pena toda lágrima, toda renúncia, valeu a pena, porque no grande dia estaremos lá com Ele, adorando por toda a eternidade, exaltando o nome dEle por toda a eternidade. Então erga suas mãos aos céus e adora o nome dEle essa noite. Te adoramos, Senhor.
Ele faz a porta se abrir, Ele faz a terra possuir, faz-me de novo acreditar. Vou caminhar sem desistir. Quebraram-se os grilhões, sou livre das maldições. O melhor que faço é confiar em Deus. Glória a Deus. Amados, essa próxima canção ela diz que Deus pode tudo. Isso é uma frase muito forte, pois Deus pode tudo com Lázaro, Deus pode tudo com a filha de Jairo, Deus pode tudo com a Isa, que está sofrendo por um problema. Então nós temos o quê? Que ter fé, orar, buscar e fazer a nossa parte. A nossa parte é o quê? Buscar o nome dEle, exaltar o nome dEle, com toda a intensidade que nós possamos ter. Amém? Podem tudo tirar de mim, mas não vão apagar quem sou. Escolhido a ir mais além do que os meus olhos podem ver, do que os meus olhos podem ver. Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Pela fé posso receber a unção sobre mim que irá descer. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Cante comigo, cante comigo. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Ele pode, Ele pode. Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Pela fé posso receber o quê? A unção sobre mim que irá descer. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo,
pode caminhar, quem vai colocar o chão nos nossos pés é o Senhor. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Amém, amados? Coloque uma das suas mãos no seu coração e diga para você mesmo: Deus pode tudo. Deus pode tudo. Essa é a melhor frase, querido. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Mais uma vez para terminar. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Coisa linda. Aplausos a Ele, adoração a Ele. Ao Deus digno de honra, glória e poder. Ele pode tudo, pode tudo. Ele pode tudo, Ele pode tudo, tudo Ele pode. Tudo Ele vai fazer por nós. Ele pode. Oh, Ele pode tudo. Deus abençoe, queridos. Dê um abraço nesse irmão. Seja encorajado a dizer algo de valor para essa vida que está ao seu lado. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Agora tem retorno. Espero que você se comprometa hoje na presença de Deus. O milagre tão esperado acontece hoje na sua vida. Amém? Diga para o seu irmão: aceleração sobrenatural. E diga para o seu irmão: e com muito barulho. Você vai entender daqui a pouco. Amém? Que Deus abençoe sua vida ricamente. Queridos, eu tenho... Vem cá, doutora, por favor. Né? Eu estou acostumado a ficar de pé. Está aqui perto de mim, perdão. Nós vamos ouvir os nossos anúncios. Daqui a pouco eu passo algo assim, diferente para os irmãos. Gente, eu não sei como que vocês conseguem fazer isso. Eu fico sempre nervosa. Eu fui intimada pelo pastor para intimar todos vocês a estarem aqui terça-feira, culto da família. Eli Soares, gente. Quando o pastor falou o nome dele, eu fiquei assim, quem é Eli Soares, né? E aí ele botou um louvor e eu falei, pastor, eu já sei quem é, pode deixar que eu estou aqui, presença confirmada. E é um culto que eu queria enfatizar que, quando eu fazia faculdade, era meu sonho poder participar. E eu fico muito feliz de estar aqui na presença do Senhor, quase todas as terças-feiras, para cultuar em favor da minha família, que hoje não está mais presente aqui ainda não retornou todo mundo. Um dia eles estiveram, hoje não estão mais. Mas eu penso que todas as vezes que eu venho, eu levo a bênção para dentro da minha casa. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, 8h da manhã. São algumas irmãs, irmãos, enfim, que oram em favor da igreja, em favor do pastor, em favor da vida de todos vocês. Então, eu penso que é um momento muito importante. Também já foi um programa que eu já pude participar durante um tempo. Eu quase não tenho mais tido a oportunidade de participar, mas é um momento assim que você traz a bênção. Você passa o dia de forma leve, tranquilo, quando você consegue participar desse momento, e eu penso que pode ser muito especial na vida de vocês também. Culto de quinta-feira, gente, eu vim quinta-feira, e assim, eu fiquei impressionada, eu preciso falar, Lucas, não sei se ele está aqui, o Lucas pregou, gente, eu estou aqui há 12 anos.
Nunca tinha visto isso acontecer e eu fiquei impressionada. Na verdade, os jovens, no geral, assim, não tenho nem palavras, gente. Ontem foi sensacional. Lucas ter pregado na quinta sensacional e eu acho que essa igreja tem crescido muito com os jovens. E, então, culto de quinta-feira, 7h30 da noite, culto de oração. Sábado, culto da melhor idade, a partir das 15 horas, com o diácono Bruno. Domingo, todo domingo, EBD, Escola Bíblica Dominical. Outra coisa que eu queria enfatizar, que eu acho muito legal, é ter o mesmo tema para todas as classes. Eu penso que é uma oportunidade de quem tem família aqui na igreja chegar em casa e até debater o assunto. Eu fiquei pensando nisso, Deus colocou isso no meu coração, né? Porque eu venho para a EBD e eu só tenho como debater com o pessoal daqui. Mas se você tem filho que participa, eu acho que é uma sugestão, tá? Que vocês podem passar a fazer, debater sobre o que foi estudado, porque o que estudou aqui em cima foi uma coisa, lá embaixo ao mesmo tempo, porém com uma outra linguagem que é de fácil acesso para o filho de vocês. Então, acho que pode ser algo importante para a vida de vocês. 10 horas da manhã, culto da manhã, logo após a EBD. Às 18 horas, culto de louvor e adoração. Temos também um anúncio acerca do batismo. Na verdade, não sei a data, eu esqueci. 2 de abril. E quem tiver interessado em se batizar, para procurar o pastor Ney. E quem... também tudo eu assinei. Então tá. Se quiser se batizar e ir no passeio, procurar o Cineia no final do culto. E eu ia pedir a ajuda de vocês, mas eu acabei não anotando aqui o tamanho. Na verdade, a informação eu vou passar no próximo culto de terça-feira. Pedir a ajuda de vocês com relação à nossa irmã Isa. Na verdade, foi a ideia da Ellen, que se prontificou a arrecadar fraldas para nossa irmã Isa. Ela está precisando nesse momento. Eu vou passar... GG, me lembraram agora que eu não trouxe celular. E se vocês puderem colaborar, é uma irmã que sempre ajudou com tudo aqui nessa igreja, eu sempre soube disso. Ela nunca expôs, ela nunca subiu aqui no altar para dizer as coisas que ela faz, o pastor também nem divulgou isso, mas como eu conheço a história dela, eu sei que ela sempre colaborou com muitas coisas aqui da igreja, festividade, casamento, enfim, muitas coisas que ninguém nem sabe. Eu acho que é o momento da gente colaborar. Eu sei que ela não pediu, não foi um pedido dela, é uma iniciativa que uma pessoa chegou até a mim, como eu disse, a Ellen, e eu falei com o pastor e ele disse que eu poderia falar com vocês. Então, quem puder colaborar, pode me procurar, pode procurar a Ellen também, não sei se ela está por aí. E, enfim, a gente arrecada, eu creio que em nome de Jesus ela nem vai precisar de tantas fraldas, mas se sobrar, a gente doa. É isso. Muito obrigado, né? Eu tenho ficado feliz de ver essas meninas aí falar aqui na frente, falar sobre os anúncios. É muito legal. Para mim fica melhor, a gente fala menos, né? Isso é muito legal. Eu só tenho um vídeo para passar para os irmãos sobre o culto de terça-feira, tá? É um chamado, só ouça aí um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Passa, vai, solta para mim. É um chamado para todos vocês. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, sou humano e eu só sei errar. Atenção, povo de Deus de São João de Meriti, aqui é o Eli Soares. Eu tenho um convite para você na próxima terça-feira, dia 8 de fevereiro. Nós temos um encontro marcado aí na Igreja Nova Vida da Vila Rosali com meu amigo Pastor Ney. Será uma noite marcada pela glória de Deus, não dá para perder. Chama todo mundo, estou te esperando lá. Deus abençoe. Me ajude a melhorar. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Fique à vontade, espero por vocês. Quero orar pelo Gabriel, que está fazendo aniversário. Vem aqui na frente, Gabriel. Tem mais alguém que faz aniversário, deseja uma oração? Hein? Vem aqui, por favor, rapidamente, para a gente orar, agradecer ao Senhor. Amém? Bonitão, né?
O tupete é o mais bonito, né? O tupete é o charme, que ele disse, o tupete é o charme, né? Vai embora. Não, ficar igual o Paulinho, não. Parece que ele é filho do Paulinho, né? Não da Flávia, mas tá bom. Paulinho, agora te quebraram, né? Tenta usar a barba que você fica igualzinho teu tio. Com certeza, muito parecido. Estenda as mãos aqui para frente. Nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria que eu imponho as minhas mãos sobre a vida do Gabriel, sobre a vida dele, porque ele é um milagre teu nesta terra, Pai. Tu sabes, nós que conhecemos desde o nascimento, desde a gestação, nós sabemos de tudo que aconteceu com teu filho. Hoje ele completa 19 anos, mas 19 anos mostrando a tua vitória, mostrando que tu podes fazer coisas novas, coisas diferentes, o sobrenatural, e o sobrenatural está sobre a vida dele. Muito obrigado por ele existir, muito obrigado por esse dia especial que ele está vivendo. Eu oro, abençoo essa nova caminhada do teu filho por mais um ano de vida, no nome de Cristo Jesus. Digo amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe. Ele é todo envergonhado, né? Amém. Queridos, não sei se a doutora anunciou, estão falando aqui sobre a geração vida, que tem números ainda daquela rifa que eles estão passando aí, né? Do ventilador para arrecadar fundos. Então, você tem que procurar a diaconisa Kelly hoje lá embaixo. Por favor, nos ajude. Eu penso que vai ser bênção para a sua vida. Eu quero orar por essa chave, por essa pessoa que também está entubada. Não sei de que, mas vamos glorificar a Deus já pelo milagre que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quem está vivendo isso, Pai, mas tira essa pessoa do tubo, Pai. Faz com que o teu nome seja glorificado nesta vida, que essa vida possa entrar por essas portas, ó Pai, e congregar e falar dos milagres que tu tens feito, que tu há de fazer na vida dele. Toma essa chave em tuas mãos. Eu te peço, Pai, que tua bênção esteja sobre a vida dessa pessoa aqui e que a tua graça possa se manifestar de uma forma especial. Te louvo, te agradeço, te peço a tua bênção no nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos fazer agora o nosso ofertório. Eu penso que é um momento muito especial para a nossa vida. É um culto a Deus. Quando você oferta ao Senhor, você está cultuando. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu... Meus amados, tem um aviso para dar para os irmãos. Nós vamos ter aí o nosso encontro de casais, o terceiro encontro de casais que nós fazemos aqui. E você que deseja dar um chivunque no seu casamento, a palavra é essa mesmo, chivunque, um gás a mais, tá? Então você pode participar do encontro de casais, que vai ser no dia 26, 27 e 28 de novembro, tá? Nós temos aqui o vídeo do hotel, vocês podem... Tá na mão aí? Pode soltar. Vocês podem me procurar, tá? Eu, minha esposa aqui, Angélica, e a gente já está com os pagamentos em atraso, tá? Então a gente quer acertar o mais rápido possível. Aquelas pessoas que já deram o nome, nos procure no final do culto. E você que deseja ir também, me procure no final do culto. Amém, igreja? Glória a Deus. Aplaudir Jesus pela vida do barbudo. Você pintou essa barba. Pintou, né? Só com 60. Então falta muito, né? Você tem 40, né?
Ah, tá bom, falou a verdade. Graças a Deus que alguém fala a verdade nessa igreja, né? 52 anos, não é isso? Queridos, aceleração sobrenatural. Repetir mais uma vez, né? Para ver se está com frio. Ah, graças a Deus se estivesse com frio. Aceleração sobrenatural. Não, você tem que fazer assim. Uhul! É isso aí. E aplaudir a Jesus. É isso que fala. Eu nem falei, né? Aceleração sobrenatural. Eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui com vocês, reunidos. Amém, amados? Para mim é tremendo. Eu creio que quem vem a um encontro como esse, num ambiente como esse, tem a vida e o seu ministério, os seus sonhos renovados. Você crê? Diga amém. A nossa vida como cristão é descrita nas Escrituras como a vida que deve se mover de fé em fé. Repita comigo, a sua vida, a minha vida deve se mover de fé em fé. Vamos ler. Todos servem primeiro o melhor, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Amém? Então a nossa vida deve caminhar de fé em fé, de força em força, de glória em glória. Essa é a intenção também que se refere ao corpo de Cristo e à instituição chamada igreja. Agora, nós como indivíduos, a nossa vida é feita por estações. Assim como as estações do ano. Olha as estações do ano, coloque para mim. Primavera, verão, outono e... Repita mais uma vez. Outono e inverno. Tais estações possuem uma função específica, cada um. Esse princípio aplica também na nossa vida e também a igreja, a família e o nosso ministério. Agora, identificar as estações nos faz abraçar, nos faz cooperar com o propósito de Deus para cada uma delas. Entenda comigo, assim como passar pelas transições de uma estação para outra de forma bem sucedida. Você sai ali do verão, do outono, você entra no inverno, e quando você chega na primavera, onde as flores vão começar a nascer, onde tudo começa a acontecer na sua vida, começa a brilhar, então saber passar pelas estações é muito legal. Estou ficando rouco, tá? Saber passar pelas estações é legal demais. Porque você sabe que quando você entrar no verão, você vai usar uma roupa diferenciada. Quando você entra no inverno, com certeza a roupagem vai mudar, a primavera, o outono e assim sucessivamente. Você sabe o que vai acontecer, as estações vão chegar. Eu quero dizer para você que as vitórias vão chegar, os milagres vão chegar, mas as dificuldades também chegarão. Mas nós vamos vencê-las em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dê um glória a Deus, um aplauso a Jesus. Agora, em cada uma dessas estações haverá desafios, haverá mudanças, transições, redirecionamento, reorganizações, em cada uma delas. É dessa forma que as coisas vão se nivelar. É dessa forma que as coisas vão atingir um platô, onde você fica concentrado para dar o próximo passo, o passo seguinte. Temos que dar o passo seguinte. E é nesse momento que você precisa ficar pronto. Pronto para quê? Para romper e entrar no novo nível. Eu preguei hoje pela manhã de um novo nível, um nível superior ao primeiro. Então Deus está te preparando para você crescer e entrar num novo nível. Diga amém. Muitos de nós, queridos, estamos nesse ponto na vida e na nossa família. Ir para o próximo nível. Diga amém. Eu profetizei que 2022, que seria o ano da sabedoria, o ano de sabedoria, o ano de iniciação de grande glória na igreja. Aqueles que são fiéis vão florescer, vão abundar. Florescer significa crescer bem,
desenvolver, prosperar, aumentar, expandir, entrar em um período de alta produtividade, de excelência e de influência. Esse é o nosso lugar, é o lugar que nós estamos, é esse lugar, um lugar de influências. Diga amém. Quando você lê comigo, você vai ler 1 Crônicas 4, olha a audácia desse homem e o poder da aceleração sobrenatural. Jabes foi o homem mais respeitado de toda a sua família. Repita a leitura, Jabes. Mas olha só, ele foi mais respeitado da sua família. Agora continue. Com muitas dores o dei à luz. O mais respeitado da família, com muitas dores, foi dada a luz a ele. Agora, Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E o que é que aconteceu? E Deus atendeu o seu pedido. Aceleração sobrenatural. Hoje Deus vai atender o seu pedido. Não, vou falar mais uma vez. Hoje Deus vai atender o seu pedido. Aceleração sobrenatural. Esse texto carrega uma implicação profética específica para muitos que estão aqui e para a Nova Vida como instituição, esta igreja como instituição. Deus de fato, Ele vai nos abençoar. Deus de fato, Ele vai expandir o nosso território. Deus de fato vai arrebentar a boca do balão. Quem crê assim? E tem hora que tem que falar português claro, né? Para a gente entender. Agora, Ele nos concederá um favor e o seu Espírito repousará poderosamente sobre a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, na nossa cidade, aonde fomos plantados. Nós vamos florescer. Um poder sobrenatural na minha e na sua vida. Quem quer esse poder? Quem quer aprender a administrar coisas e ir para o próximo nível de uma forma acelerada? Olha aí, que coisa legal. Você começa com 10, com 20, com 30, 40, 50, 100 quilômetros, 110, 120, 140, 160, o Espírito Santo já foi embora. Não é isso? Porque 160 num carro, só eu que dou. Ninguém dá 160 no carro não, aqui não. Ninguém? Graças a Deus que vocês são convertidos. Graças a Deus. Tem um aí maluco aí, ó. Eu acredito que hoje, querido, Deus determinou algumas coisas para nós. E por nós, nessa estação do corpo de Cristo, e como ministro, isso se trata de coisas as quais precisamos para cumprir a tarefa e o plano que Ele tem para cada um de nós. Existem 3 princípios que podemos praticar como indivíduos, que eu penso que vai nos ajudar a nos posicionar, vai nos ajudar a navegar de forma bem-sucedida nessa estação que nós estamos vivendo. Mas entendemos que toda intenção divina requer uma atitude humana. Repita comigo: toda intenção divina requer uma atitude humana. Agora, Deus tem a parte dele e nós temos a nossa. Você pode repetir isso para o seu irmão? Deus tem a parte dele e nós temos a nossa. Nessa estação é importante orarmos e ouvir bem, porque Deus nos dará instruções nesses dias, posicionamento para que possamos florescer, crescer bem, cumprir os seus planos e os seus propósitos. Diga glória a Jesus. Agora, tudo o que Ele mandar, faça. Diga isso para o seu irmão que está ao seu lado. Tudo o que Ele mandar, faça. Preste atenção nesta leitura que está em João 2, versículo de 1 a 6. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse:
Falei hoje de manhã sobre esse assunto. Eles não têm mais vinho. Jesus responde: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não é chegada. Sua mãe, ela disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse assim: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Mesmo que seja algo que não seja lógico, ou não se adeque às nossas preferências pessoais, muitas vezes Deus está tentando nos lançar para uma nova fase em nosso propósito, e podemos hesitar em dar esses passos quando parecem ser incertos. Leia essa frase comigo que ele vai botar: tudo o que Deus mandar, repita isso para o seu irmão, tudo que Deus mandar, faça. Algumas vezes essas pessoas podem nos deixar desconfortáveis. Deus pode nos direcionar para fora da nossa zona de conforto, para que possamos avançar. Avançar. Ele disse para aqueles homens: pegue as talhas e encham de água. Poxa. Mas antes tinha uma palavra da sua mãe que disse: faça tudo o que ele disser ou mandar. Tinha uma palavra dada. Será que a mãe de Jesus não tinha um peso também ali? Jesus a repreendeu, porque ela foi contar uma fofoquinha para Jesus. Disse: Jesus, olha, o vinho da festa acabou. E Jesus disse: o que tem contigo? Hein? Eu tenho de ouvir agora a tua voz? Quem é Deus aqui? É eu ou é você? Foi essa conversação. Quem é Deus aqui? Eu ou é você? Que tenho contigo? Fica no teu lugar, na sua posição, que eu vou tomar a minha posição. Agora vai lá e chama os serviçais. Pronto, ela chamou. E quando ela chamou os serviçais, ela entendeu. Ela entendeu. Ela disse: faça tudo o que ele mandar. Amém, amados? Amém ou não amém? Quem quer vitória nesta noite? Amém. Tudo o que Deus mandar, faça. Quem quer poder na sua vida? Amém. Quem quer uma aceleração sobrenatural? Tudo o que Deus mandar, faça. Precisamos estar disponíveis para Deus e abertos a mudanças. Eu estava conversando com algumas pessoas da escola, da escola infantil lá embaixo. Eu estava falando com as professoras. Eu sou um homem de mudanças. Eu não consigo olhar para a mesma coisa assim direto. Eu acho que a única pessoa que consigo olhar todos os dias é minha mulher. 32 anos casado com ela. Isso é um milagre. Não é um milagre? Fala a verdade. Quem tem 50 anos de casado aqui? 40, pronto. Vamos diminuir um pouco. Ninguém, só eu. 40? Isso é um milagre. Graça. Se aguentar o Alaeste... milagre. É um milagre ou não é? É um milagre. É um milagre. Agora, nós temos que estar abertos às mudanças da vida. Você entendeu? As mudanças da vida. Tem coisas que nos faz mudar de comportamento, de alimentação. É uma aceleração sobrenatural para você sobreviver. Teve uma pessoa aqui da igreja que me encontrou na rua, era 7 e pouca da manhã, eu vou para a academia às 6 horas da manhã. Ela disse assim: pastor, tu está um pouquinho assim, avantajado, assim, tá. Aí eu falei para ela assim: é verdade, se você soubesse há 7 meses atrás
como estava o meu triglicerídeo, você não falaria isso, que eu estou um pouco para frente, com 430 de triglicerídeo. Será? Mas hoje, depois de 8 meses, sabe com quanto que eu estou de triglicerídeo? Chuta aí, vai. Não, 0 também eu morro, pô. Aí não dá. Aí ferrou com a minha vida. Vivo? 155. Então são mudanças, sabe? Mudanças. Aceleração sobrenatural nos faz ser elegantes. Teve um camarada aí que me ajuda a malhar, que ele disse assim, pastor, postura elegante. Eu falei assim, então tem que andar igual o galo, né? Porque o galo tem uma postura elegante, né? E o meu ajudante chegou e falou assim, bateu no meu peito, pastor, postura elegante. Eu falei, isso vai dar mensagem. Então, uma aceleração sobrenatural na nossa vida faz a gente ter uma postura diferenciada. Sim ou não? Uma elegância diferenciada, sabe? A minha circunferência... Eu tinha que mostrar uma foto. Não vou mostrar, não. É muito feio, gente. Você não tem ideia de uma foto minha. Você não vai entender a minha circunferência, sabe? Era coisa doida da minha vida, mas hoje eu estou bem. Mas exige o quê? Mudanças. Mudanças significa cuidado. Você cuida da sua vida, né? Quando você cria uma beleza diferenciada, uma aceleração diferente, você muda, seu cabelo muda, o seu rosto muda, tudo muda na sua vida. Amém? Tudo muda. Você bebia 2 litros de Coca-Cola, hoje você bebe? Nada. Menos, bebe nada. É uma mudança, sabe? Você comia 10 salgados pela manhã e hoje? Nenhum. Então a mudança traz cuidados, né? Traz o bem-estar. E o bem-estar é uma bênção disponível para essas mudanças. É o bem-estar. Quando somos direcionados para sair da zona de conforto, significa que Deus quer nos fazer chegar a um nível totalmente novo. Eu preciso chegar a um nível novo, um parâmetro fora da nossa percepção natural. Amém. Diga amém, queridos. Amém. Podemos não nos sentir capazes, mas Ele sabe que há uma graça para alcançarmos essas coisas nele, em Deus. Diga um amém, por gentileza. Leia isso comigo. Coloque para mim. Na vida da fé, nem sempre vamos poder esperar que as coisas estejam alinhadas com os nossos, como nós desejamos. Pode parecer incerto. Continue agora. Que vai trazer Os planos de Deus podem ser fora dos nossos parâmetros. Não desperdice uma porta só porque ela não veio da forma que estamos esperando. É como se alguém perguntasse se podemos pular e atravessar uma parede. Precisamos ter algo claro em mente. E esse algo claro é essa frase que vai entrar aí. O pulo pertence a nós. Coloca, o pulo pertence. Atravessar a parede pertence a quem? A Deus. Então você vai repetir bem forte. Vamos lá. O pulo pertence a nós. Atravessar a parede. O milagre pertence a Deus. O milagre pertence a Deus. Nunca subestime o que temos como indivíduo e como igreja. Nunca devemos olhar para os outros ou outras pessoas com inveja do que elas têm. Deus já nos deu o que precisamos. Muitas vezes comparamos o que temos com aquilo que precisamos. Isso é forte.
Muitas vezes comparamos o que temos com aquilo que precisamos. Isso é forte. Amém? Olha o que diz João 6, de 1 a 11. É grande. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. Ou seja, do mar de Tiberíades. Grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e se sentou-se com seus discípulos, e estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas por pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Aceleração sobrenatural. Amém? Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraríamos pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Outro discípulo de nome André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, pegou na mão de um rapaz, eu que estou contando aqui, trouxe, rapaz, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram a cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça, repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Repita comigo: tanto quanto queriam. Aceleração sobre 5 pães, 2 peixes, a aceleração sobre... Quem sabe hoje você tem 5 pães e 2 peixes, a aceleração sobrenatural na sua vida. Diga um amém. E ele fez o mesmo com os peixes, diz a palavra em João 6, de 1 a 11. Isso pode nos fazer questionar os planos e os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Se Deus colocou um sonho, um plano em nosso coração, Ele já sabe como fazer. Ele já sabe como bancar essa situação. Você não sabe, mas Ele já sabe. É um plano que Ele fez para a sua vida. Mas Ele deseja ver a nossa fé. Ele deseja ver a nossa obediência. Isso será como um catalisador para destravar esse plano. E Deus, Ele honra a sua fé. Deus, Ele honra a sua fé. Leia isso comigo, Ele vai colocar na frase, seja mais rápido. Se não usarmos o que temos nas mãos, nunca seremos capazes de ver a manifestação do poder de Deus que abriu o mar vermelho com um simples cajado. Quem abriu o mar vermelho foi Moisés? Não. Deus abriu o mar vermelho com um simples cajado. Mas sabe por que Ele fez isso? Porque Moisés acreditou. Hoje você pode ter coisas simples em suas mãos, mas você tem que acreditar naquele profeta maior, no Deus poderoso que está te mandando tocar nas águas. Aceleração sobrenatural. Se não usarmos o que temos nas mãos, nunca seremos capazes de ver a manifestação do poder de um Deus que abriu o mar vermelho com um simples cajado. Nós temos sim algo para oferecer a Deus. Sabe? Ele pode contrariar todas as estatísticas. O meu Deus, o seu Deus pode. Ele pode nos levar além dos confinamentos das nossas habilidades, recursos e ambientes naturais. Ele pode fazer isso. Ele pode. Leia essa frase comigo, coloque. Deus não está limitado pelo nosso ambiente, recursos naturais ou habilidades. Meu Deus. Diga isso para essa pessoa que está ao seu lado. Deus não está limitado pelo nosso ambiente, recursos naturais ou habilidades. Deus pode pegar uma árvore e plantá-las. Deus pode pegar árvores e plantá-las num deserto, num ambiente onde naturalmente elas são incapazes de viver. Deus pode fazer isso, e a sua bênção fará com que essas árvores cresçam, que essas árvores elas venham florescer.
o que contraria as estatísticas. Hoje você está aqui, você vai contrariar as estatísticas. Glória a Deus. Ah, queridos, eu acho que você está muito mole nesta noite. Você vai contrariar. Dessa forma, as pessoas vão olhar e dizer: não teria como isso acontecer naturalmente. Só pode ser a mão de Deus. Aleluia. Uma irmã hoje veio me dar um testemunho da mãe. Ela me mostrou a foto. O mesmo problema que seu Nelson teve, que cortou a perna até aqui. O médico disse para ela, para a filha, que a mãe ia cortar a perna. Eles entraram em oração, pediram a Deus: a perna vai ser cortada. Sabe o que ela fez? Só fez uma raspagem no dedo, onde estava podre. Porque Deus fez um milagre nas artérias dela. Deus fez um milagre nas artérias dela. As pessoas vão olhar e dizer: não teria como isso acontecer. Só pode ser a mão de Deus. Ah, querido, só pode ser a mão de Deus na minha vida. Lembre-se disso, coloque na tela. Não tem diabo. Eu dava um grito no ouvido dessa pessoa que está do lado. Não há diabo nem inferno capaz de te parar, meu irmão. Ah, pastor, disseram para mim que botaram meu nome na boca do sapo. E mataram um boi e botaram lá na encruzilhada. Sabe? Lá em São Mateus, o pastor Romildo disse para mim assim: pastor, apareceu aqui dentro da igreja uma vela, não sei o que, não sei mais o que. Eu falei: quando eu morava aí, você não sabe o que apareceu aí. Com você aí, apareceu uma vela e um negocinho amarrado. Agora, quando eu morava aí, você não tem ideia do que apareceu. 3 ogdar desse tamanho. Eu nunca vi galinha loura na minha vida. Eu nunca vi galinha purpurinada, cheia de purpurina dourada. Né? E no dia seguinte, querido, uma aceleração sobrenatural. Um dia anterior a esse, eu estava brincando com minha cachorra e com a minha filha. E eu escutei uns crentes na calçada: em nome de Jesus, que seja quebrado. Eu lá do outro lado: amém, glória a Deus. Mas eu não sabia que era na minha calçada e na minha porta. Quando eu abri o portão da garagem, lá do outro lado da rua, tinha um grupo formado, era só a torcida do Flamengo. Que é a maioria, né? Gostaram vocês aí, flamenguistas? Né? Gostaram. Me olhando: o que esse cara vai fazer? Eu falei: meu Deus, aquele livramento de ontem foi o meu. Graças a Deus. Peguei aquilo tudo, botei num saco, botei lá na lixeira. Estou vivo até hoje. A graça de Deus está na minha vida até hoje. Aí o pastor Romildo veio falar comigo que jogaram uma vela, um troço lá, com algumas coisas escritas. Eu falei: rapaz, tu ainda está bem. Fique tranquilo. Está light demais. Não tem diabo no inferno capaz de parar você. Não tem. Algumas pessoas dizem que não crescem porque o ambiente não permite. Sabe? Nós podemos pegar uma semente e plantá-la na rachadura do asfalto, e quando aquela semente começar a germinar, ela vai se expandir, vai arrebentar a rachadura do asfalto. Se Deus pode fazer uma planta florescer no concreto, Ele pode abençoar você. Aonde você está, Deus pode te abençoar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus pode abençoar. Não é o lugar, é você. Diga para o seu irmão: não é o lugar, é você. Amém? Leia essa frase para mim. Eu vou até beber uma água para você aplaudir a Jesus.
A flor da fé floresce em qualquer ambiente. O que quer que Ele vos mande fazer, faça. Acredite que Ele pode abençoar o que não temos, Ele pode abençoar. O que não temos, Ele pode fazer crescer através de uma palavra, fé. O terceiro princípio aqui é sobre manter a sua expectativa. Qual seria o terceiro princípio? Manter a sua expectativa. Em 1 Reis 18, Elias recebe uma palavra para se preparar, porque estava vindo mudanças, sabe? Essa é a mesma palavra que Deus tem para mim e para você hoje. Mudanças, aceleração sobrenatural. Mantenha a sua expectativa, esteja firme, constante, inabalável. Confie que Deus tem o poder para realizar tudo o que Ele já te prometeu. Elias, ele tinha uma expectativa. Ele estava olhando para ver a chuva que Deus tinha prometido. Até mesmo seu servo havia voltado 6 vezes sem ver absolutamente nada. Olha só a história. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Isso é uma fé sobrenatural, né? Acabe, vai lá, come e bebe, porque eu já vejo que vai vir uma chuva pesada aí. Olha para o céu, tempos e tempos sem chuva, chuva pesada. Então Acabe obedeceu, foi, comeu, bebeu, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe no mar, ele disse ao seu servo. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, ele disse para o profeta. Disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Quantas vezes? 7. Na 7ª vez havia um sinal, que a chuva estava vindo. Leia essa frase para mim. Coloque. Nunca presuma que o estágio ou circunstância que você se encontra no momento determinará o cumprimento do seu potencial no futuro. Pergunta para o seu irmão: e aí? Da 7ª vez, o servo disse: uma nuvem, coloca para mim, colocou aí? Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Isso é uma aceleração sobrenatural, que fé é esse? Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, a nuvem escura apareceram no céu e começou a ventar e começou a chover forte. Acabe partiu de carro para Jezreel. O espírito de expectativa diz: talvez eu não esteja vendo nesse momento, mas eu sei que já está a caminho. Aleluia. Esse é o meu espírito de expectativa. Talvez, Lion, eu não esteja vendo nesse momento. Talvez você não esteja vendo nesse momento. Mas eu sei que já está a caminho. Aleluia. Aceleração sobrenatural. Devemos nos preparar para receber aquilo que estamos esperando. Quando Noé construiu a arca, ele colocou os animais lá dentro e havia um sol tímido. Mas ele tinha uma expectativa. Isso era o que motivava as suas ações, assim como Elias. Eles não aceitaram um não como resposta. A gente muitas vezes estamos aceitando o não como resposta. Podemos pensar que estamos enfrentando um retrocesso, ou até parado no tempo, por muito tempo, pensando que Deus nos esqueceu. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu, Deus não se esqueceu de você, enquanto Deus está nos dizendo que esse é o tempo e a estação
em que os nossos sonhos serão totalmente realizados e as promessas dele a nosso respeito se cumprirão. Amém? Como está escrito, a visão é para um tempo determinado. Se parecer estar lenta, não devemos desanimar, mas estar convictos de que essas coisas acontecerão. Devemos ser pacientes. Deus não irá atrasar um dia sequer. Leia comigo. Essa é uma estação. É uma estação. Vamos crescer e abundar no lugar onde estamos, no nosso chamado. Deus vai aumentar a nossa influência. Eu creio assim. Nos conceder o favor e o Espírito vai repousar sobre cada um de nós nessa estação. A nossa resposta para o que quer que Deus diga deve ser obediência. Deus pode pegar aquilo que temos e abençoar. Tornar mais que suficiente para cumprir todo o seu plano e propósito. Mantenha a sua expectativa nos planos e nas promessas de Deus. Assim como chegou para Noé e Elias. A chuva vai cair, a água vai correr, e aquilo que preparamos e trabalhamos para receber vai acontecer de fato e de verdade. A ação sempre é necessária. Lembre-se, as valas, elas precisam ser abertas, cavadas. E as vasilhas, elas precisam ser ajuntadas. Creia assim. Eu termino dizendo para vocês, coloque a próxima frase. Uma vez que tenhamos feito a nossa, em resposta ao que Deus diz, devemos para produzir um vinho de qualidade. Para produzir um vinho de qualidade intermediária, é necessário pelo menos um processo de 4 a 5 anos. Para os de qualidade superior são necessários décadas. Mas eu gostaria que você lesse comigo, coloque para mim. Jesus pegou uma coisa que no natural levaria anos e fez em um instante. Isso se chama o quê? Aceleração sobrenatural. Ali está o versículo. Todos servem o primeiro melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Aleluia. Isso se chama aceleração sobrenatural. É o que vai acontecer hoje na sua vida. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Aleluia. Pegue isso para produzir um vinho de qualidade intermediária. Para produzir um vinho de qualidade intermediária, é necessário pelo menos um processo de 4 a 5 anos. Olhe para mim. Para os de qualidade superior, é necessário décadas. Jesus pegou uma coisa que no natural levaria anos e fez em um instante. Isso se chama aceleração sobrenatural. Por que essa palavra nasceu de novo em meu coração? Por causa dessa menina aqui e daquele rapaz, né? Ela disse para mim assim, pastor, eu me lembro, ela lembrou do mês, né? Qual foi o mês? 16 de maio do ano passado que eu preguei essa mensagem. Ela lembrou, né? Você pode falar? Pode? Então fala. Dia 16 de maio do ano passado, nós tomamos uma decisão.
Então, dia 16 de maio do ano passado, essa palavra ela entrou no nosso coração e tomamos uma decisão. Para muitos foi loucura, mas para a gente não, foi fé. E a gente entregou para o Senhor o que a gente tinha, nosso coração, a gente entregou tudo, né? E depois daquele dia a gente viu realmente uma aceleração sobrenatural. O Lucas foi promovido no trabalho, eu também, e as coisas foram melhorando. A gente tinha um sonho, né, de comprar nossa casa, né? E o Senhor deu um sonho pra gente, me deu um sonho, e o Senhor me mostrava um homem aqui na porta da igreja com um panfleto na mão. Quando acabava o culto, eu saía. E esse homem, ele falava assim: essa é a oportunidade de vocês. E aí eu acordei, contei o sonho para ele. Meu Deus, o que foi isso? E agosto, né? Agosto, o Lucas teve um acidente. Depois desse acidente, as coisas aconteceram assim, muito rápido. E quando eu estava aguardando o Lucas na porta da igreja, o Natan, ele veio com essa oportunidade que o Senhor tinha falado pra gente em sonho. E nós compramos a nossa casa, nosso apartamento, que não tinha como, a gente até hoje não sabe como, mas Deus sabe, Ele fez, e é isso que importa. Eles que me fizeram pregar esta palavra de novo, eu tenho certeza que hoje vai nascer aqui dentro algumas vitórias tal qual a dela. Amém? Quem tem um sonho de casar aqui, levante a mão. Isso, é o teu momento, é a tua hora, está chegando. Amém. É o seu sonho? Vai chegar, está chegando. A aceleração sobrenatural. Aceleração sobrenatural. Você tem alguns outros desejos fora o casamento que não dá tempo de eu falar aqui, mas levante as suas mãos assim ao céu se você tem alguns outros desejos. Aceleração sobrenatural na sua vida. 4 a 5 anos para fazer o bom vinho, mas o excelente demora décadas. Jesus fez isso acontecer em minutos. Em minutos. É esse Deus que nós estamos nos relacionando hoje. Com Deus diferenciado, Deus bom, Deus lindo, e Ele está aqui nesta noite. Amém, amados? Deus pode tudo. Diga para o seu irmão: Deus pode tudo na sua vida. Amém? Pode distribuir a Santa Ceia do Senhor. Podem ver, se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Pela fé eu posso receber. Diga: pela fé. Pela fé eu posso receber a unção que sobre mim irá descer. A unção sobre mim que irá descer. Deus pode tudo. Aceleração sobrenatural. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo. Sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Canta Nova Vida, vai. Deus pode tudo.
Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Coisa linda, ó, pela fé. Pela fé posso receber a unção, olha, filma isso. A unção que sobre mim irá descer. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Filma isso. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Bem forte, Nova Vida, vai. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Você pode adorar o nome do Senhor. Você pode exaltar o nome dEle. Oh, pelo vale hoje você pode passar. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, você não pode fazer nada por você mesmo, mas sobre o vale você pode passar. Jesus está contigo. Há uma ação sobrenatural sobre a sua vida. Há um milagre que já está acontecendo. Ele pode tudo, Ele pode tudo, Ele pode. Oh, Ele pode tudo. Oh, como Ele pode, como Ele pode, como Ele pode. Ele pode tudo. Oh, Ele pode tudo. Pode. Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode tudo na sua vida. Canta Nova Vida, Deus pode tudo, vai. Deus. Vai, Nova Vida, vai. Encha o seu pulmão de ar, prenda seu peito e diz: tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Mais uma vez, vai, para afirmar, vai. Deus pode tudo. Ele pode, aleluia. Vai, queridos, vai mesmo, vai. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Oh, que coisa linda. Pegue seu pão, queridos. Isso é uma promessa que Deus nos deu. Uma promessa. Sobre o vale eu posso passar. Oh, como eu posso passar? Tu podes tudo podes. Oh, tudo podes fazer. Oh, tu podes tudo, Jesus. Como tu podes. Tu podes tudo, tu podes, Senhor. Oh, abençoa esse pão, Pai, que nos faça bem. Que nos faça bem. Abençoa esse pão, Pai. Em nome de Jesus. Comamos todos, coma deste pão. Se as lutas
elas vierem contra você, em Deus nós não vamos temer. Pela fé, e pela fé posso receber a unção que sobre mim irá descer. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Lembre dos braços de Jesus, abertos, dizendo assim: sobre o vale você pode passar, porque eu garanto a sua vitória. Deus nos garante a 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 vitória. Pai, obrigado pelo teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Obrigado por tudo, Jesus. Pela confiança que temos em Ti. Que hoje seja um dia feliz para cada um de nós. Tu podes tudo. Eu abençoo este cálice, em nome de Cristo Jesus. Digam amém. Digam glória a Deus. Silêncio. Beba deste cálice. Dê um aplauso a Jesus bem alto. Tá faltando aplauso aí. Tá faltando aplauso aí. Não, tá faltando aplauso aí. Não, tá faltando aplauso aí. Mais forte. Assim, ó. Com muita alegria. Sai do seu lugar aí, ó. Medo vem, eu ouço a sua voz. Quero ouvir, vai lá, bem forte. Se eu perco a fé e a esperança, tu és a minha força. Quando penso não vou conseguir, Deus sempre é por mim. Eu já decidi. eu já decidi. Não vou desistir, pois não desistiu de mim. Nunca desistiu de mim. Seu amor me alcançou e não me deixou. Teu amor me alcançou e não me deixou. E fluiu dentro de mim como eco do meu interior. Vamos lá, igreja, vai! Mais forte! Em todo tempo, suas promessas se confirmam em mim. Ninguém vai parar, queridos! Ninguém vai parar, Nem impedir se eu agir em... É, ó! quando penso não vou conseguir. Deus sempre é por mim. Eu já decidi, Eu vamos! já decidi, não vou desistir. Salta aí do chão, ó! Queridos, ó, diga isso, ó! Seu amor! Teu amor me alcançou e não me deixou. E fluiu dentro de mim como eco. Teu amor me alcançou
me deixou. E fluiu dentro de mim como eco no interior. Dá um toque no seu irmão aí, ó. Na palma da mão lá em cima, vai, ó. Não vou conseguir, Deus sempre é por mim. Eu já decidi, não vou desistir. Tô me sentindo lá nos Estados Unidos, hein? Desse jeito mesmo. Nunca desistiu de mim, ó. Teu amor me alcançou e não me deixou. Fluiu dentro de mim como eco. Teu amor me alcançou e não me deixou. Vamos lá, queridos. Vamos dançar pro Senhor. Me alcançou e não me deixou. E fluiu dentro de mim como um eco no meu interior. Vamos lá, igreja! Deus nos abençoe, rica! Deus abençoe, vai em paz. É.